nosso Senhor permaneça com cada um dos irmãos. Convido aqueles que puderem e quiserem se colocar de pé neste momento. Nós vamos começar agradecendo ao Senhor com louvor. Seja agradecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, e os meus lábios sempre te exaltarão. Nada de mim
palavra para nos transportar. E nós temos aprendido na palavra que o Senhor Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele está presente. E Ele não só presente, está operante. Ele está dando a nós a condição de, debaixo da graça dEle, estarmos recebendo a situação de podermos seguir em frente. E eu louvo a Deus, porque a igreja pode estar reunida nesse período. Deus seja louvado. Bem, os cultos vão acontecendo normalmente. Vivendo sabiamente. Eu preciso viver sabiamente. Você precisa viver também sabiamente. Eu declaro o seguinte: não é fácil. É mais fácil viver na sabedoria dos homens do que viver na sabedoria que vem de Deus. Mas eu tenho aprendido na palavra que a sabedoria dos homens é loucura diante de Deus. Entretanto, quando nós vamos vivendo, buscando a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, nós somos tidos como loucos no mundo que vamos vivendo, por aqueles que se acham sábios diante das ciências dos homens. Olhando para nós, acham que nós somos loucos por querermos servir a Deus em obediência de vida. Mas é melhor ser sábio diante de Deus do que ser sábio diante dos homens. Bem, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, a partir do versículo 2, ele chama a nossa atenção para um aspecto que eu não posso deixar de lado. E você não pode deixar de lado. Se eu quero ter uma vida sábia, uma vida realmente cristã, autêntica, eu preciso demonstrar isto de que maneira? Olha só, olha o que ele diz: perseverai em oração. Está escrito aí, está ali no texto, perseverai em oração. Vamos declarar isso? Perseverai em oração. O que é perseverar em oração? Eu brinco às vezes com essa declaração, dizendo assim: olha, você é crente, é nascido de novo, só precisa orar uma vez por dia. E tem gente que fala: opa, espera aí, né, Marco? Uma vez só por dia? Que negócio é esse? Então você só precisa orar uma vez por dia. Sabe de que maneira? Quando você abrir os olhos de manhã, acordou, começa a orar. Aí você começa a falar com Deus: obrigado, Senhor, eu posso abrir agora os meus olhos. Eu sinto a vida, Senhor Deus. Eu sinto a alegria do viver, Senhor Deus. Eu já posso sentir a Tua presença. E vai falando com Deus. Fala com Deus quando você se prepara para se alimentar de manhã. Fala com Deus quando você vai saindo. Fala com Deus quando vai trabalhando. Fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus até o último instante, quando você vira de lado, vira de lado assim, né? E apaga. Eu durmo. A Heloísa até estranha, porque de repente ela está lá até assistindo televisão, ela está lá às vezes até conversando, falando, e eu apago, eu durmo, eu descanso. Só precisa orar uma vez. Começa de manhã, quando acorda, e termina quando fecha os olhos e dorme. Isso, irmãos, é perseverar em oração. Não é fácil. Eu encontro dificuldade e algumas vezes eu preciso me policiar. E você também precisa se policiar. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: perseverai em oração. E na sequência, é interessante, no mesmo versículo, ele declara: velando nela com ação de graças. É mais difícil ainda. É mais difícil. Velar na oração é orar o tempo todo o tempo e em agradecimento a Deus. A tradução ali é a mesma, é estar realmente em oração, em íntima, em perfeita comunhão com Deus, dando graças a Deus.
Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Senhor, por esse alimento que está sendo preparado. Obrigado, Senhor, porque alguém me causou sofrimento. Opa, que negócio é esse, pastor? Agradecer pelo sofrimento? Sim. Sabe por quê? Porque no momento da angústia, das pressões e das opressões, se Deus permite, é para que nós venhamos a acordar e mudar de dentro para fora, tendo um renovo em nós, e para sermos patamar de sustentação para aqueles que estão vacilando no contexto da vida. Obrigado, Senhor, porque no meio desta pressão e opressão, o Senhor está me fazendo mais forte, Senhor. Me concede, Senhor, por misericórdia agora, a vitória que vem do alto, em oração e ação de graças, sem estar de uma maneira ou de outra reclamando de Deus. Há pessoas que são reclamonas, há pessoas que ficam até se opondo às situações que estão acontecendo, dizendo por que Deus permitiu isso. Mas é para quê que Deus permite algumas coisas acontecerem? E com certeza é para que haja algo de melhor acontecendo. Ainda que venhamos a chorar, eu tenho declarado que a palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos declarar isso? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando é que acontece isso? Quando estamos perseverantes em oração e quando estamos velando em oração com ações de graça. E aí Deus faz em nós acontecer, no derramar da sua misericórdia, coisas maravilhosas estarem acontecendo. Bem, o versículo de número 3 diz aí uma coisa interessante. Quando a gente olha para o versículo 3, orando também juntamente por nós. E eu fiquei pensando assim, é o apóstolo Paulo que está lá falando, né? E tinha alguém junto com ele lá também escrevendo, ajudando o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele estava já, quando eu estava verificando, eu acredito, já bem idoso, já no fim de sua luta tremenda. Ele perseguido, apanhou, preso por causa do Evangelho. E então ele diz assim para os crentes, e eu digo isso para vocês e para mim, eu declaro da mesma maneira, orando também juntamente por nós. Orando pelos pastores, orando pelos missionários, orando pelos diáconos, orando pelos professores, orando pelos que cuidam da casa do Senhor Deus em todos os aspectos, orando desta forma uns pelos outros, para que no mundo que estamos vivendo, em que o próprio Senhor Jesus declarou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, isso mesmo, bom ânimo. Por quê? Jesus declarou: porque eu venci o mundo. Então, amados, nós precisamos, no meio desta pressão, da opressão, no meio dessa pandemia, no meio das perseguições que sofremos, no meio de muitas angústias, no meio de situações conturbadoras, orarmos uns pelos outros. E é interessante que o apóstolo, ele declara na segunda parte, para que Deus nos abra a porta da palavra. Você quer que Deus fale através dos seus líderes? Você quer que Deus fale através daquele que cuida da família? Então é o marido, é a esposa. Você quer que Deus fale a você através das pessoas? Ora por elas.
Ora para que Deus abra na mente, no íntimo, no profundo do ser, do pastor, dos missionários, dos diáconos e assim sucessivamente, por todos que participam do corpo de Cristo, abra a porta da palavra da verdade, não fantasiosa, não de superstições, não de engodo, não de esmorecimento para a vida dos que caminham no contexto do corpo de Cristo, mas palavra viva, palavra verdadeira, palavra que vem de Deus interessada para todos aqueles que participam na graça salvadora do corpo de Cristo, que é a igreja operante, a igreja militante, a igreja que está agindo no mover do próprio Espírito. Então, abre a porta da palavra. Para quê? E aí vem o versículo, a palavra declarando, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Falar do mistério de Cristo. As pessoas vão falando, a gente até tem um hino que canta, muitos falam do mau tempo, do bom tempo, falam do calor, falam do frio, falam das dificuldades, das pressões, das opressões, mas tem pouca gente falando de Jesus. Vamos orar uns pelos outros, irmãos, amém? Vamos orar para que a palavra do Senhor esteja no íntimo, no profundo do coração, e abra a porta para que, ao falar, fale de Jesus, Salvador único e verdadeiro, poderoso, transformador. Então ele ensina-nos neste texto que haveremos de estar debaixo da oração, uns orando pelos outros, todos debaixo da oração. É interessante, a palavra é verdadeira, e na palavra Deus nos fala que se dois concordarem dizendo amém, o Senhor realiza. E muitos em oração, declarando assim: seja, Senhor, Deus estará e está e sempre esteve atendendo às nossas necessidades. E então ele declara aqui, no último ponto do versículo 3, pelo qual estou também preso. Ele estava preso, ele estava encarcerado, mas ele estava preso também no sentido de em Cristo encravado, em Cristo plantado, em Cristo amarrado, algemado. Não havia prisão de homens que parasse a voz daquele servo de Deus, que era estendida a todos através das cartas e através do falar pessoalmente dele. Ora por mim, diz o apóstolo Paulo. Ora por mim, diz este pastor e os outros pastores da igreja, e os diáconos, e os missionários, e os evangelistas, e todos os irmãos devem dizer: orem por mim, para que eu que estou encravado no Senhor Jesus Cristo, aprisionado no Senhor Jesus Cristo, e essa condição de estar encravado, aprisionado em Jesus, é uma condição voluntária, é porque vocês querem estar, é porque eu quero estar, é porque nós encontramos poder no Senhor Jesus, nós encontramos condição de estarmos firmados em Jesus, mas há muita dificuldade para permanecermos com a palavra da verdade em nossa boca, há muita dificuldade para permanecermos sem falhar, proclamando a mensagem salvífica e sem permear a palavra salvífica com vãs filosofias, com questionamentos, com cargas pesadas que não devem ser
acrescentadas àquilo que o Senhor tem ensinado. O que o Senhor declara: o meu fardo é leve e suave. E é isso que haveremos de proclamar. O Senhor Jesus diz: toma a tua cruz, me siga, aprenda de mim que sou manso, humilde de coração. E é isso que precisamos proclamar. E o Senhor Jesus diz: vai você por todo mundo agora, prega o quê? Boas novas de salvação. Para quem? Para as pessoas que estão sofrendo, estão morrendo, estão mortas. Ora por nós. Ele declara, e nós declaramos: ora por nós, para que a palavra da verdade esteja sempre no íntimo do nosso ser e em nossa boca para ser proclamada. E então, ele declara ainda, versículo 4: ora que o manifeste como me convém falar. É interessante, irmãos, que para falar a palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, tem que ter sabedoria, irmãos. Não pode falar de qualquer maneira, não. Precisa ter sabedoria, precisa ter discernimento, precisa ter realmente vida para isso. E então ele pede a oração para que manifeste esse poder na palavra, como convém falar, que manifeste o poder salvífico do Senhor Deus em Jesus, no mover do Espírito, da maneira como convém falar, para que as pessoas, comovidas, quebrantadas pelo poder do Espírito, ouvindo a palavra que é proclamada por você e por mim e por nós, possa ser transformado, renovado, salvo em Jesus Cristo e não afastado. Há muitos que, ao quererem proclamar, proclamam com sabedoria de homem e então ensinam aquilo que é loucura diante de Deus e esquecem de Jesus, que é o único que verdadeiramente pode dar salvação, porque Ele pagou o preço por nossos pecados. Ora então, ora uns pelos outros, ora pelos líderes, ora para que haja a palavra da verdade, e ora para quê? Para que haja realmente sabedoria ao proclamar a mensagem de salvação. E essa mensagem será proclamada no mover do Espírito Santo. Versículo 5: andai com sabedoria para com os que estão de fora. Tenha sabedoria com as pessoas que convivem com você. Tenha sabedoria com a esposa, tenha sabedoria com o marido, tenha sabedoria com os filhos, tenha sabedoria com os pais, tenha sabedoria com os irmãos carnais, tenha sabedoria com os irmãos espirituais, tenha sabedoria com os que convivem com você, e tenha ainda mais sabedoria com aqueles que não têm Jesus como Salvador, para que não venha afastar essas pessoas, ao invés de envolver essas pessoas. Tenha sabedoria, ora uns pelos outros, para que todos nós possamos ter sabedoria para com os que estão de fora. Como é difícil ter sabedoria no mundo que estamos vivendo, porque somos pressionados, somos oprimidos, somos assediados por Satanás, somos o alvo das tentações para vir discórdia, para vir até maledicência, para vir controvérsia, para vir situações de ataques voluntários, para vir afastamento e não unidade espiritual. Irmãos amados, vamos buscar sabedoria do alto e vamos pedir a Deus para que Deus derrame sabedoria do alto sobre nós, povo chamado pelo nome dele, para que Deus possa, abrindo a nossa boca, colocar através de nós a palavra que vem do alto e que está enxertada em nós,
e falaremos e proclamaremos aquilo que Deus está falando através de nós, com segurança, com sabedoria, sem vir a afastar ninguém. Finalmente, a vossa palavra seja sempre agradável. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Temperada com sal. Palavra agradável. Tem muita gente que só fala a palavra desagradável. Não fala 10 palavras se no meio não estiver pelo menos 5 palavras torpes. Palavra que gera desavença. Palavra que gera rancor. Palavra que depõe contra Deus. É uma grande realidade. Vamos orar uns pelos outros, para que a palavra que Deus coloca em nós, através da nossa boca, seja uma palavra sábia, uma palavra temperada com sal. O que é o sal? O sal é algo maravilhoso e é usado na própria palavra o exemplo do sal, porque é usado para preservar, é usado para haver preservação. Lá naquele contexto não tinha geladeira nem freezer, não tinha sido inventado, não. E eles precisavam preservar a carne, por exemplo. Como é que eles iam preservar? Salgavam. Então o sal salgava para preservar. A nossa palavra seja uma palavra temperada com sal, para preservar na vida das pessoas a condição da glória de Deus, para que elas não tenham barreira colocada por nós, mas tenham realmente a abertura da condição de serem fiéis ao Senhor Deus, perseverantes no que Deus tem proposto, palavra perseverada no coração delas. E ainda declara: para que saibais como vos convém responder a cada um. Nós muitas vezes precisamos responder e outras vezes não convém nem responder. Nós haveremos de responder a cada um com sabedoria, e algumas vezes a melhor resposta é o silêncio, é entregar na mão de Deus. Quando nós não temos de Deus sabedoria para respondermos, nós entramos no jogo de Satanás, e sempre haverá perda de todos os lados. Mas quando no mover da sabedoria que vem do alto, nós damos a resposta certa, e a palavra diz a resposta certa, a palavra certa, quão boa é, na hora certa. Mas a palavra lá em Provérbios também declara que cada um vai comer do fruto da palavra que sai da sua boca. Precisamos ter cuidado, porque se nós não tivermos sabedoria para respondermos, vamos comer do fruto da palavra que sai da nossa boca. E o fruto que sai da palavra da nossa boca precisa ser sempre paz, alegria, felicidade, contentamento, comunhão com Deus, comunhão com o povo de Deus, vitória que vemos na vida das pessoas. Eu não quero para mim frutos de amargura, de tristeza, de rancor, de ódio, frutos que vão dar tristeza às pessoas e tristeza para mim. Então, amados, nesta palavra que Deus tem colocado, orientação para a nossa vida cristã verdadeira, vida do servo de Deus, nós precisamos estar dentro de uma condição colocada aqui. De que maneira? Com santidade em amor. Com santidade em amor. Nós precisamos estarmos
entendendo como é que vamos viver lá no nosso lar, deveres domésticos, nós precisamos viver em oração plena, total, constante. Nós precisamos estabelecer uma condição, então, de vida de sabedoria. E isso só vamos ter se nós estivermos nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer tudo isso em nosso viver. Amém? Deus seja louvado.